Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Guilherme Ramalho Arduini. Eu tive o prazer de passar um semestre com todos vocês, apesar de vocês serem turmas diferentes, mas eu tenho a impressão de que para todas as turmas anteriores aqui, eu fui o professor de História da Ciência e Tecnologia, e agora a gente tem o prazer de se rever nessa matéria de Educação e Direitos Humanos. Queria comentar com vocês uma pequena nota pessoal e também fazer um pedido de desculpas. A nota pessoal é de que eu entrei no IFE em 2015, dezembro de 2015. E apesar de não ter ainda uma turma dessa matéria, mas uma das primeiras coisas que me foi solicitada assim que eu entrei no IFE foi exatamente fazer uma ementa sobre a matéria de Educação e Direitos Humanos. Me parece que essa matéria foi modificada depois, o que eu acho muito interessante, né, porque mais gente contribuiu. Mas, então, enfim, é de certa forma um retorno, né? Essa matéria ela me permite retornar a algo que eu já tinha trabalhado anteriormente. Mas esse retorno ele teve um contratempo e é por isso que eu peço desculpas a vocês. A professora Nádia começou muito bem, eu pude ver, a gente todo mundo sabe da competência, da capacidade, da sensibilidade dela. Eu pude rever os vídeos que ela deixou gravado. Só que no momento em que ela saiu e aí rolaram essas questões burocráticas até que a matéria me fosse oferecida, eu já tinha me comprometido a realizar a jornada acadêmica dentro da comissão. Como talvez vocês saibam, né, eu estou atualmente na coordenação de pesquisa. Então, a jornada me coube assim como presidente da comissão, uma pessoa que se envolveu até o último fio de cabelo na jornada. E no meio desse processo surgiu aí a oferta dessa matéria para mim. Eu aceitei de muito bom grado, mas eu tive uma certa dificuldade, né, de conseguir conciliar as duas coisas, dado o envolvimento na jornada e dado o fato de que eu não tinha previsto no início do semestre que essa matéria me caberia, né? Se eu tivesse feito isso, se eu pudesse, se eu soubesse da existência dessa matéria, eu teria feito uma outra programação. Mas tudo bem, o importante é que essa situação que também me provocou incômodo está chegando ao fim. Então, nesse momento, eu vou gravar um vídeo de apresentação daquilo, um pouco uma retomada daquilo que a Nádia disse, mas também, dado que nós temos formações distintas, eu e ela, a gente vai ter também visões distintas, complementares, não estou me referindo a qual delas é boa ou ruim, acho que as duas são igualmente boas, mas eu queria dizer então qual é o meu lugar de fala quando eu menciono a questão dos direitos humanos, e qual foi a minha formação acadêmica prévia a isso, e a partir de então qual é o entendimento que eu tenho sobre direitos humanos, e lógico isso vai servir como revisão daquilo que vocês estudaram com a Nádia também, sem dúvida. Então, sem mais delongas, a gente vai passar para a apresentação, né? Que tem duas perguntas básicas, né? O que são direitos humanos? Por que discutir direitos humanos é algo tão polêmico? Mas também, é por isso que eu queria gravar esse vídeo, eu acho que para diminuir um pouco a tensão dessa polêmica, deixar claro o quanto esse discurso está enviesado e o quanto que, embora essa polêmica seja necessária porque a discussão sobre direitos humanos mexe com várias estruturas existentes no Brasil, né, inclusive questiona o modo como o capitalismo se instalou no Brasil. Eu penso que os direitos humanos ele tem uma relação ambígua. O Boaventura de Souza Santos, no último vídeo que vocês viram, menciona um pouco dessa ambiguidade, porque ao mesmo tempo em que os direitos humanos são uma produção de um certo desenvolvimento do capitalismo, né? Um capitalismo dentro da Europa que inclui um período atípico na história de estado de bem-estar social, aí nos 30 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, mas que muito antes disso já tinha um histórico de lutas
de sindicatos e de outras organizações, né? Então, esse capitalismo, digamos, do Atlântico Norte, não é o mesmo capitalismo que existe numa região como a brasileira. Então, mesmo que ele se desenvolva a partir de premissas condizentes com o capitalismo dessa região do mundo, quando ele é pensado em outras regiões do mundo, ele questiona essas mesmas estruturas. E eu posso até adiantar um exemplo, né? O que permitiu o avanço dos direitos humanos na região do Atlântico Norte, estou me referindo então à Europa, aos Estados Unidos, Canadá, entendido aí como uma unidade econômica única, até o Japão, se você quiser incluir, ou mesmo como exceção a Austrália, que não está no Atlântico Norte, mas se envolve nesse mundo em termos geopolíticos. Depois a gente tem os tigres asiáticos, que recentemente integraram esses países do norte, vamos dizer assim, né? Esses países que podem não estar no Atlântico, mas têm um nível de desenvolvimento compatível com essa região do mundo, do Atlântico Norte. Então, estou me referindo, por exemplo, à Coreia do Sul. Ora, esses países, a riqueza que eles podem dividir, compartilhar entre seus cidadãos, é também a riqueza produzida em outras partes do mundo. Então, a ampliação dos direitos humanos para essas outras partes do mundo põe em xeque a manutenção, tal qual ele existe hoje, pelo menos, dos direitos nessa parte, digamos, do norte do mundo. Ou seja, não estou dizendo que todo mundo precisa se empobrecer, mas estou querendo me referir que discutir o que são direitos humanos na perspectiva do que são os países do norte, Europa, América do Norte, especialmente Estados Unidos e Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália, que são os principais exemplos, não é a mesma coisa do que discutir o que são direitos humanos sob a perspectiva da China, da América Latina, da África, né, do restante da Ásia, incluindo aí Oriente Médio, Extremo Oriente, tá? Então, a gente precisa fazer uma contextualização histórica. E para isso, embora sim os direitos humanos tenham surgido na Europa, a gente viu, por exemplo, que lá no século XVI começam a ter diversas transformações. Quando eu falo em século XVI, vale lembrar, estou falando dos anos 1500 e alguma coisa. A gente associa, porque a gente está no Brasil, com a chegada e a invasão dos portugueses no Brasil, mas há uma série de outras transformações no mundo. Para quem tem uma boa memória, não vou cobrar isso de vocês, porque seria exigir muito, mas lá na matéria de História da Ciência e Tecnologia, a gente costuma ler um poema do Dante, né? Um poema de amor, nesse caso, um amor entre um homem e uma mulher. É verdade que vários casais surgiram dali, né? Mas o fato é que, do ponto de vista da matéria, era interessante pensar que essa ideia tão básica para a gente, de que homens e mulheres possam ter sentimentos próprios, individuais, é um pensamento bastante revolucionário para a época. Vocês talvez se lembrem, né? A Nádia discutiu as características especiais na Europa do feudalismo. É um mundo que se pensa a partir do lugar que os indivíduos têm na sociedade. Então, assim, eu não sou o Guilherme. Se eu estivesse no feudalismo, eu não seria o Guilherme Ramalho-Arduini. Eu seria o professor, né? E como professor eu teria certas obrigações. Assim como eu também seria o pai do Santiago. Então, como pai do Santiago, eu teria certas obrigações. Eu sou o provedor da família dentro do mundo do feudalismo, né? Naturalmente, hoje, essa ideia do homem como chefe de família é bastante questionável. Mas naquele momento, né? Então, eu teria obrigações como provedor da minha família. E eu sou isso. Eu não tenho pensamentos próprios. Assim pensavam desculpa. Os europeus que pensavam que viviam o feudalismo. Ora, esse pensamento ele vai sendo questionado a partir da cultura do Renascimento. Né? Não vou entrar aqui no mérito do porquê a palavra Renascimento se expressa sob uma leitura da história,
Quem que tiver curiosidade vai atrás, porque que o termo é renascimento, mas o fato é que isso se coaduna, né? Ela se encaixa dentro de uma mudança que também é política e econômica. Então, na cultura, os indivíduos ganham proeminência como seres dotados de um pensamento, de um sentimento próprios, não mais como aqueles que cumprem deveres para a sociedade onde vivem. Mas também, do ponto de vista político, a gente tem que alguns destes indivíduos passam a ter mais propriedade, né? Propriedades eu digo no sentido material. Então, se antes a terra era basicamente a única forma de propriedade, a gente tem as manufaturas que produzem coisas a partir do que a terra nos dá. Produz roupa a partir do que o algodão nos dá, produz objetos de ferro a partir não exatamente do que a terra, mas do que o subsolo nos dá, né, que é as minas de ferro, ou produz objetos preciosos a partir das pedras preciosas que estão escondidas, em especial na América, né? Nós temos as minas de prata da Bolívia, e do México, as minas de ouro, né? Em outras regiões, no México também, mas me parece também um pouco no Peru. Então, a partir disso, né, a gente tem o enriquecimento de alguns indivíduos, não são muito numerosos, mas eles têm uma condição social que os faz parecerem equivalentes entre si. A essa classe a gente dá o nome de burguesia. Então, essa discussão sobre a possibilidade de ter a sua própria, o direito a ter uma vontade própria, ela tem um conteúdo político que tem a ver com o questionamento a respeito de uma autoridade lida como excessiva, a autoridade dos aristocratas. E aí você tem um jogo entre aristocracia e burguesia que vai alimentar o poder real. Os reis, naquele momento, século XVI, eles vão surgir dentro desse contexto de substituição do modelo econômico feudal pelo modelo capitalista, ainda como um capitalismo comercial. Então, eu vendo as coisas e eu obtenho lucro disso. Os vendedores não são os aristocratas, são essa classe que está crescendo, que a gente chama de burguesia. Esse embate, né, ele vai ganhar contornos mais dramáticos na medida em que o tempo vai passando e esse conflito vai se fortalecendo na Idade Média. Porém, né, como a gente está em um momento em que a gente se questiona muito sobre o quanto a gente é eurocêntrico, o quanto a gente pensa o mundo a partir de uma realidade que é específica de uma geografia da Europa, é necessário voltar um pouco no tempo e imaginar em quais outras sociedades, mesmo naquela europeia, mas não necessariamente na Idade Média, mas em quais outras sociedades, também em outras regiões do mundo, a gente viu esse conflito entre o indivíduo e a autoridade surgirem. Tá? Esse conflito a gente vai ver no próximo vídeo, a partir do que a gente chama de antecedentes dos direitos humanos. A gente vai ver que em outras regiões do mundo esses conflitos foram lidos de forma semelhante ao que vai acontecer na Europa nessa transição entre o feudalismo e o capitalismo, e a gente vai ver, portanto, que os europeus não inventam do nada, mas que a resposta que eles dão é uma resposta que nos atinge até o dia atual. Esse é, portanto, o primeiro vídeo de uma série de vídeos de revisão. Eu agradeço a atenção de vocês e convido a todos e todas e a todos a continuarem vendo os vídeos.